Saudações, pessoal, saudações uma vez mais, reunidos para trabalharmos um novo tema que vai nos auxiliar aí em nossa caminhada, em nossa vida, em nosso dia a dia. Meu objetivo é sempre contribuir para que vocês possam ter mais informações sobre o autoconhecimento, a expansão consciencial, a espiritualidade em si. Hoje a gente vai falar sobre o TDAH. O que é o TDAH? Mas antes, eu peço para que você se inscreva em meu canal, ative o sininho, dê um joinha e compartilhem esse vídeo com aqueles aos quais vocês acreditam que ele também vai auxiliar, vai ser uma contribuição. Então vamos lá. Pessoal, eu vou trazer sobre o TDAH de uma forma muito superficial. É claro que contém muito mais informações e é muito mais abrangente este assunto, mas vamos lá. Carol, o que é o TDAH? TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Normalmente é dividido em dois grupos, então nós temos o TDAH sem a hiperatividade e o TDAH com a hiperatividade. A característica principal para quem tem, né, o sinal principal seria a falta de atenção e a falta de concentração. Normalmente a gente vai observar que é na infância que a gente começa a observar os sinais do TDAH mais fortemente, porque é ali no contexto, né, dentro da escolinha, dentro desse contexto acadêmico que a gente começa a observar a criança que tem dificuldade de prestar atenção, que desfoca facilmente dentro de uma sala de aula ou que não consegue ficar ali sentado por muito tempo e pede toda hora para levantar, para estar indo ao banheiro. São normalmente quando tem a hiperatividade são crianças muito inquietas, que a gente fala tem formiguinha que fica se mexendo, né, pessoal? E isso, quando não identificado e não diagnosticado na infância, vai trazer para a vida adulta, inclusive, pessoal, trazendo comorbidades, como por exemplo a própria ansiedade e a depressão. Então, normalmente é comum nós vermos a partir do transtorno de TDAH, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, as comorbidades como a depressão e a ansiedade. Normalmente, quando a gente fala de adultos com TDAH, são adultos que têm também uma baixa autoestima, porque essas crianças elas são muito repreendidas na infância, porque elas têm essa característica de não conseguir prestar atenção, então muitas vezes os pais, como não têm o preparo, ou até mesmo a própria escola, quando não consegue identificar, acha que a criança está sendo assim porque ela quer, e não é bem assim. Para a gente diagnosticar o TDAH, tem que passar por um profissional, né? No caso, por exemplo, do psicoterapeuta, tem que ter um acompanhamento, uma investigação. Porque vocês vão perceber que os sinais do TDAH, eles são sinais que todos nós temos em algum momento de nossas vidas. Agora que uma dica que eu quero dar para vocês, que é o que diferencia para a gente conseguir diagnosticar também, né? O quanto essa pessoa tem desse padrão desde a infância. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês uma característica, um sinal do TDAH. Então, a pessoa, o adulto ou a criança, ela inicia várias tarefas, né? E ela não consegue finalizar, né? Então, eu começo uma coisa aqui, mas eu não finalizo, dali um pouco eu pulo para outra coisa e eu não finalizo. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer momento das nossas vidas, mas o que diferencia é que isso me acompanha desde a minha infância, eu sempre fui assim, ou eu estou, é um estado que eu estou agora, né? Então, a ansiedade trazendo todas as suas características ali também, né? Pode ser que eu esteja ansiosa, mas pode ser que seja sim ali uma comorbidade do TDAH. Então a gente precisa observar e ali fazer uma investigação mais aprofundada, para saber se realmente existe ali o transtorno ou não. Quando não identificado, traz com certeza prejuízos para nossa qualidade de vida, porque a pessoa
ela mesma não se entende, a criança ou adulto, ele mesmo não se entende o porquê que ele tem determinados comportamentos, e as pessoas ao redor também começam a interferir nos relacionamentos, porque as pessoas também não conseguem compreender por que que o TDAH age e faz da forma que faz. Aqui eu vou deixar assim alguns sinais, mas são muito mais sinais que tem, né, pessoal, para vocês começarem a estudar mais sobre isso ou buscarem se alguém se identificar. Que seria a característica principal seria a falta de atenção, né, ou a falta de concentração. Então, normalmente são indivíduos que se queixam muito, né, sobre não conseguir focar ou não conseguir se concentrar, tem muita dificuldade. São pessoas normalmente muito distraídas, né, que perdem o foco rapidamente, que não conseguem finalizar, que nem eu falei para vocês, as atividades que dão início. Então, outras características normais é a impulsividade, também temos a procrastinação, nós temos os esquecimentos. Então, normalmente o TDAH é muito esquecido, esquece chave, esquece celular, né? São pessoas que têm uma desorganização cotidiana. Algumas são pessoas muito comunicativas e até falantes demais, né? Então você pode perceber que são pessoas que monopolizam as conversas, né? Em grupo. Deixa eu ver o que mais, pessoal. São pessoas que normalmente dizem que quando estão falando com outras pessoas, sentem um branco, né? Fala assim, nossa, me deu um branco. Então a pessoa tá falando, de repente dá um branco nessa pessoa e ela não se lembra o que que ela estava falando, né? Então são N sinais, e aqui eu trouxe alguns para vocês, mas a característica principal do TDAH é essa, a falta de foco e a falta de concentração. Então tem a instabilidade de humor também, né? De repente eles acordam de um jeito, de repente já tá de outra forma, mas o principal mesmo é esse não conseguir focar, e a gente pode observar que isso é um padrão que vem desde a infância, não é um processo, um episódio em si isolado, pontual, que a pessoa está passando por um momento, uma dificuldade emocional, que ali traz à tona esses sinais. Não, isso já vem acompanhando a pessoa desde lá de trás, e isso é como se fosse um funcionamento da pessoa em si. Certo, pessoal? Outra dica que eu dou para vocês é vocês observarem se existe alguém muito parecido com vocês dentro da família. Ou seja, um pai, uma mãe, um avô, porque já foi comprovado, né, que o TDAH, ele é neurobiológico. O que que significa isso, Carol? Ele é quase 100% de genética, ou seja, a pessoa já nasce assim, né? Por isso que são considerados sinais e não sintomas, porque não é uma doença, é um transtorno, porque a pessoa ela já nasce dessa forma e vai passando de geração para geração. Carol, qual é o tratamento, né, para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor? O tratamento voltado ao TDAH normalmente é a própria psicoterapia, que vai trazer o autoconhecimento, né, desse indivíduo, para que ele possa entender, né, o porquê que ele faz determinadas coisas, né, até que ponto isso prejudica o dia a dia dele, e a gente fazer reajustes ou ressignificar alguns padrões de comportamentos e alguns padrões de pensamentos também, né? E também o uso de fármaco, pessoal, né? Então, às vezes, somente a terapia ela já auxilia bastante para que a gente possa ressignificar tudo isso, mas às vezes é necessário, né? E quando necessário a gente faz a inserção de um fármaco para auxiliar na qualidade de vida e no equilíbrio desse indivíduo. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. É um assunto muito mais extenso, com certeza, mas eu trouxe aqui uma breve explicação para que vocês, caso vocês se interessem, vocês mesmos possam se aprofundar ainda mais. Super beijo no coração, gratidão, fiquem na paz e namastê!